Todo mundo vendo a apresentação? Aqui sim, doutor. Beleza. Então, só uma introduçãozinha. Vocês já notaram que a gente começou a cobrar aquela ficha de prescrição de antimicrobiano. Bom, aquilo lá é uma exigência da vigilância sanitária com o objetivo de aumentar a segurança para o paciente e racionalizar o uso dos antibióticos, né? Bom, nos primeiros 2 meses de uso, a gente fez uma compilação, uma avaliação das fichas e chegamos a algumas conclusões, né? Que eu vou discutir com vocês agora. É uma aulinha rápida, deve ser uns 30 minutos no máximo. As meninas que já foram alunas minhas sabem que minhas aulas são bem rápidas. Então, as medidas de prevenção, né? Qual que é o objetivo? É reduzir o risco de surgimento de resistência antimicrobiana relacionada à assistência de saúde, né? Ou seja, evitar o uso indiscriminado dos antibióticos e de forma incorreta, certo? A gente sabe que o maior responsável pelo surgimento de resistência antimicrobiana é o próprio médico, né? Certo? Então, nosso objetivo é evitar isso. Bom, avaliação das fichas. Então, eu peguei as fichas que foram preenchidas lá na UPA de Luiz Eduardo, entre o dia 27/6 e o dia 26/7, ou seja, 30 dias. O que nós observamos nisso? Chamou muita atenção. Bom, se vocês forem ler aqui embaixo o enunciado aqui, você vai ver que a barra em azul é a ceftriaxona. Levofloxacina, cipro, metronidazol, claritromicina. Nós fizemos levantamento dessas 4, mais especificamente. Aí, quando a gente começa a avaliar os dados, primeiro que a gente observa um uso intensivo da ceftriaxona. Inclusive, o uso em determinadas situações que a gente poderia, que a gente questiona, né, a indicação da ceftriaxona, certo? Tuberculose, pancreatite, osteomielite, quadro infeccioso pós-operatório, que é um negócio muito vago, uma indicação muito vaga, né? Gastroenterocolite, normalmente o tratamento das gastroenterite, elas não necessitam do uso de antibiótico, né? Erisipela, certo? Fratura também é uma indicação assim, que acaba que fica muito vaga. Celulite, né? Infecciosa. Então, são algumas. Então, tem um uso muito grande da ceftriaxona em alguns sítios que não faz. Que não é. Que a ceftriaxona em si, a cefalosporina de terceira geração, ela não é a indicação principal, né? Esse aqui é o mesmo quadro, só que do mês seguinte, de 1/8 a 29/8. Também nós tivemos uma repetição do mesmo padrão de prescrição, né? Aqui tivemos uma variação maior de antibiótico, tivemos cefepime, meropenem, né? Bom, em resumo, de todos os antibióticos prescritos na UPA no mês de junho e julho, 79% foi ceftriaxona, certo? No outro mês, 74%, sendo que teve uma variação maior de antibióticos, né? É óbvio que esses foram os dados dos 2 primeiros meses. Agora a gente tem dados mais completos, mas que, para ilustrar, isso aqui já serve. Qual que é o problema do uso da cefalosporina de terceira geração de forma indiscriminada? Então, vários estudos já demonstraram que o uso da ceftriaxona de forma indiscriminada, ela vai induzir o aparecimento de resistência antimicrobiana. Então, cefalosporina de terceira geração tem um potencial indutor de resistência antimicrobiana. E o que é mais importante, ela induz a produção de gene produtor de ESBL. O que é o ESBL? O ESBL é a sigla inglesa para
bactérias produtoras de beta-lactamase estendida, né? Certo? O que isso quer dizer? Que essas bactérias produtoras de beta-lactamase, ela tem uma capacidade de produzir uma quantidade muito maior, o que as torna resistente até cefalosporinas de terceira geração. Os beta-lactâmicos e as cefalosporinas de terceira geração, ceftriaxona, perde a ação, certo? E o que é pior, a ceftriaxona também está envolvida na indução de resistência para carbapenemase também, né? Ou seja, as bactérias vão ficar resistentes às cefalosporinas e aos carbapenêmicos, certo? Então, baseado nesses dados e baseado no uso da ceftriaxona, a primeira questão que eu acho importante a gente discutir é o uso indiscriminado da cefalosporina de terceira geração, né? É um excelente antibiótico, tem algumas características importantes, a ceftriaxona, né? Cefalosporina de terceira geração. Quem assistiu minhas aulas lembra de um gráfico que eu coloquei que eu mostrava que, à medida que as gerações das cefalosporinas vão avançando da primeira para a quarta geração, agora a gente tem de quinta geração, ela vai mudando as características de espectro de ação, certo? Então, você classifica as cefalosporinas por geração, não pela idade, não porque uma foi primeiro e a outra foi desenvolvida depois, mas pelas características de espectro de ação. Então, as cefalosporinas de primeira geração, elas tinham um espectro de ação muito interessante com relação aos gram-positivos e muito ruim com relação aos gram-negativos. À medida que as gerações foram evoluindo, isso foi se invertendo, até que chegou ao ápice na terceira geração, ceftriaxona, que ela tem uma pequena ação, uma pequena cobertura para gram-positivo e uma excelente cobertura para gram-negativo. Volto a repetir, cefalosporina de terceira geração é um excelente antibiótico, mas tem alguns problemas que chamam atenção para a gente tomar cuidado, né? Bom, então é isso. Então, até aqui a gente chegou nessa discussão. Quando a gente passou para a quarta geração das cefalosporinas, você melhorou o espectro de ação para gram-positivo e aumentou o espectro de ação e essas cefalosporinas começaram a ter cobertura contra pseudomonas também, certo? Exemplo, cefepime, certo? Beleza. Então, vamos lá. Só voltando um pouquinho. Uma outra questão de atenção nossa lá foi uma cultura que tem, que não é só lá da UPA de Luiz Eduardo, mas é uma cultura que tem aqui em Barreiras também, tem em Bom Jesus da Lapa, que são os lugares que eu tenho mais contato, que é uma história de fazer uma tal de dose de ataque. Então, assim, não, eu vou tratar o paciente com pneumonia, eu fiz lá, avaliei o paciente, concluí que o paciente tem condições de fazer um tratamento oral, mas vou dar uma dose de ataque com ceftriaxona. A mesma coisa com pacientes com ITU. A gente está tentando coibir isso. Por quê? Quais são as vantagens e desvantagens dessa dita dose de ataque? Bom, as vantagens eu não vejo nenhuma. Nenhuma vantagem. Agora, as desvantagens eu vejo muito, né? Bom, geralmente, quando você faz essa dose de ataque com ceftriaxona, você prescreve outro tipo de antibiótico para casa, porque a gente não tem a apresentação de ceftriaxona via oral. Só tem endovenosa ou intramuscular. Então, você faz uma dose de ataque com um antibiótico e mantém o tratamento com outro. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, certo? Mas eu vou fazer dose única de ceftriaxona para tratar a uretrite gonocócica. Beleza, tá certinho, faça. Eu vou fazer uma bezetacil, né, que é uma dose única para tratar uma amidalite. Ótimo, faça. Certo? Agora, não faz sentido a ceftriaxona dose de ataque. O que você promove? Primeiro, você vai induzir resistência. Eu já mostrei para vocês com esses trabalhos que a ceftriaxona, cefalosporinas de terceira geração, que elas
são indutoras de resistência, certo? Segundo, você vai ocupar tempo dos funcionários da UPA. Você vai gastar os insumos e você vai jogar um antibiótico fora, porque uma dose só não vai resolver o problema dele e você não vai continuar o tratamento. Então, não faz sentido a dose de ataque, certo? Deixa eu só desligar esse celular aqui, senão ele vai fazer barulho. Só um minutinho. Bom, outra questão, né, que é muito importante, é a tal do espectro de ação. Né? O que a gente observa é que o pessoal tem usado a ceftriaxona para tudo. Tudo. Todo tipo de infecção. E, às vezes, por exemplo, eu vi uma indicação que fez ceftriaxona para um paciente que o médico estava suspeitando de bartolinite. Né? A gente sabe que, às vezes, é necessário realmente usar... a bartolinite vem associada com um processo infeccioso. Mas a bartolinite não se trata com antibiótico, por exemplo. Né? A gente normalmente tem que ser feita a drenagem. Né? Não tem necessidade de uso de antimicrobiano, certo? Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, baseado nessas questões que me preocuparam bastante, eu fiz umas orientações aqui para a gente começar, na hora de pensar em indicar um antibiótico, a gente fazer algumas avaliações. Primeiro, quais são os fatores que vão influenciar a escolha dos antimicrobianos? Né? É indicado o uso do antibiótico? Já citei alguns exemplos para você que não, certo? Você conseguiu colher material de laboratório e cultura? Se conseguiu, ótimo, é o ideal, mas se não conseguiu, tratamento empírico, tudo bem, né? Então, quando você vai pensar em usar um antibiótico, você precisa de levar em conta quais são, quando o tratamento é empírico, obviamente, quais são as bactérias mais prováveis no caso em questão. Por exemplo, se você vai tratar uma celulite, quais são as bactérias mais prováveis que você vai tratar empiricamente numa celulite? São gram-positivo. Acabei de falar para vocês, ceftriaxona não tem uma boa ação para gram-positivo. Não é primeira escolha para tratar infecções de pele. Tem outras opções muito melhores, certo? E você ainda leva em conta o seguinte, por exemplo, eu vou tratar uma celulite com amoxicilina e clavulanato. Beleza, tá ótimo. Clindamicina, ótimo também. Cefalexina, ótimo também, boa opção. Com as penicilinas, boa opção também, certo? E com uma vantagem sobre a ceftriaxona. Uma não, várias, né? Primeiro que a ceftriaxona não é uma escolha, não é de primeira escolha para esse tipo de infecção. Existem algumas exceções, nós vamos discutir logo ali. Primeiro é isso. Segundo, normalmente para você tratar uma infecção de pele, que ali é menos irrigado, é mais exposto, você demora algum tempo, você não consegue tratar com um ciclo curto de antibiótico. E, a maior parte das vezes, infecção de pele não é indicação de internação, só quando tem sinais sistêmicos, né? Então, você vai logo dar alta para esse paciente. Se você iniciou com antibiótico, você não tem opção para via oral, você vai ter dificuldade para dar alta para esse paciente. Por exemplo, a ceftriaxona. Ah, mas a ceftriaxona tem cefalosporina de terceira geração oral. Tem. Né? Tem a ceftazidima, que é o Avalox, que o Zinat, nome comercial, que custa 200 e tantos reais uma caixinha com 6 comprimidos. Seu paciente da UPA, do SUS, vai conseguir fazer esse tratamento em casa? Você vai ter no posto de saúde à disposição essa indicação? Não vai. Ah, então eu vou escolher a oxacilina. A oxacilina é um excelente antibiótico para gram-positivo. O problema da oxacilina é uma patologia chata, né?
6 em 6 horas, e não tem opção de perguntinha para a gente responder. Então, vamos continuar. Qual o melhor antibiótico disponível? É justamente entre essas questões que eu acabei de falar. Sempre que você vai escolher um antibiótico, a primeira coisa que você tem que pensar, qual bactéria que você quer? Qual tipo de bactéria? Gram-positivo, gram-negativo, micobactéria, bactéria atípica? Que tipo de bactéria que você está pensando? Quais são as bactérias mais prováveis que causam aquele tipo de infecção? A gente sabe, né? Qual que é o antibiótico mais disponível? O mais disponível é o que você tem opção via oral, que tem uma boa ação contra aquela provável bactéria, contra todas as prováveis bactérias de preferência, e que esteja disponível ao paciente, certo? Vai precisar de fazer associação ou não? Em alguns casos, sim, em outros não. Né? Por exemplo, na pneumonia, em alguns casos você precisa associar, às vezes não. Né? Os fatores relacionados ao paciente. O paciente vai aderir ao tratamento, o paciente tem problema renal, né? O paciente é hipertenso, o paciente é negligente. Então, fatores relacionados ao indivíduo, né, que pode levar à falha terapêutica. Qual a melhor via de administração? Já falamos sobre isso. Tratamento ambulatorial, a melhor via de administração é oral, com a menor frequência possível. Então, quanto menos vezes o paciente precisar de usar a medicação, melhor, né? Diga-se eu, estou tendo que usar amoxicilina e glavulanato, vira e mexe, eu esqueço uma das doses, certo? Então, você imagina eu, que tem total consciência de qual é o problema de falhar o tratamento, eu faço isso, você imagina um paciente que não tem essa consciência, certo? A dose apropriada. A dose é uma questão muito importante, né? Então, quando você vai calcular a dose, primeiro, você tem que levar em conta as questões corpóreas. Pacientes obesos, às vezes, acima de 120 quilos, geralmente, acima de 100 quilos, a gente precisa fazer o cálculo com a massa corpórea. Ah, mas eu não tenho condição de fazer isso. Tá ótimo. Na maioria das vezes você consegue, porque você calcula, quando a gente calcula aqueles tratamentos empíricos, a gente calcula uma dose média, que fica entre a mínima e a máxima necessária. Então, normalmente, você jogando naquela dose, você vai acertar na média. Se o paciente for mais obeso, você vai diminuir um pouco a dose por quilo de peso. Se o paciente for mais magro, você vai aumentar um pouco, mas vai ficar dentro da média, vai resolver o problema. Certo? Mas o ideal seria você calcular a dose apropriada. Uma outra questão muito importante. Os beta-lactâmicos, né? Os beta-lactâmicos, aqueles e as cefalosporinas, a ação dela depende da concentração no sítio. Ou seja, se a concentração no sítio for mais baixa que a concentração inibitória mínima para aquele micro-organismo, você não vai ter a dose efetiva, você não vai ter o tratamento. Então, se está sugerido para você fazer amoxicilina clavulanato de 8 em 8 horas, faça de 8 em 8 horas, não faça de 12 em 12. Ah, mas o pessoal faz tratamento de ceftriaxona 2 gramas uma vez ao dia para infecção de urina. Ótimo, pode fazer, ela concentra bem na bexiga. Mas lembrando daquele questionamento que eu estou fazendo com vocês, que a ceftriaxona não precisa ser necessariamente a primeira opção, certo? E aí, se você conseguiu colher o exame, você vai avaliar a cultura para ver se mantém o tratamento ou não, tá? Então, as características que você tem que levar em conta do paciente, a idade, a função renal e hepática, o estado imunológico, né? A localização do processo infeccioso. Né? Por que você fala que a gente pode evitar as fluoroquinolonas por causa dos efeitos colaterais, mas você prescreve ciprofloxacin para prostatite, né? Ou por que você gosta tanto de prescrever ciprofloxacin para osteomielite? Lógico, associado com clindamicina, flora mista. Porque você tem que levar em conta justamente essa questão da concentração no sítio. Ela concentra muito bem no sítio, tá certo? Sempre que você for pensar no antibiótico, você tem que pensar se teve terapia prévia com antimicrobianos. Eu vou explicar isso daqui a pouco. A questão da gestação, tem alguns antibióticos que não são indicados, lactação, também é a mesma questão, e a sensibilidade do paciente.
E sempre levar em conta a característica do micro-organismo. Característica básica do micro-organismo. Gram positivo, gram negativo, certo? Esse é o principal. Então, os fatores que vão influenciar com relação ao antibiótico. Qual que é o produto, a composição química e o modo de ação, farmacocinética e farmacodinâmica, eu já falei para vocês com relação ao metabolismo, excreção, a concentração acima do MIC, com relação aos beta-lactâmicos especificamente, né? A absorção, se esse antibiótico por via oral vai absorver tão bem quanto se ele fosse feito endovenoso, geralmente não é assim, geralmente não tem uma equivalência, ou seja, quando você opta por dar alta para o paciente que estava tomando endovenoso e vai para a via oral, você vai ter que ter na sua cabeça que você está diminuindo a dose efetiva, porque a absorção não é a mesma, certo? Então, é por isso que às vezes a gente opta para iniciar o tratamento endovenoso, depois a gente passa para a via oral, quando a gente tem um processo mais estabilizado. O espectro de atividade, espectro de ação. Esse antibiótico, ele tem um espectro de ação para gram positivo, ceftriaxona? Não, não é bom para gram positivo. Se não é bom para gram positivo, não é bom para a pele, certo? Não é bom, não é ideal para a pele, tá bom? Não precisa tratar bartolinite com isso. Pancreatite, a gente sabe que a gente usa antibiótico em pancreatite só quando ela tem risco de ser necrohemorrágica. Se houver algum risco de ser necrohemorrágica, a gente sabe que a gente tem que iniciar precocemente o antibiótico para evitar que a situação fique mais grave. Intervalo e forma de administração, via e forma de eliminação, né? Ou seja, aí eu vou tratar um paciente que está com uma pseudomonas resistente a tudo, só é sensível a polimixina. Vou usar a polimixina B. Polimixina B não é excretada pelo rim. Ou seja, não adianta você tratar pielonefrite e infecção urinária com polimixina B. Tem que ser a polimixina S, lastatina. Tá certo? A distribuição, né? Como que ele vai distribuir pelos tecidos? Eu acabei de citar o exemplo do cipro. O cipro tem uma concentração maior no osso e na próstata do que no plasmático. Então, para tratar próstata e osso, ele é excelente. Uma excelente opção, por exemplo. Certo? Tem ação dentro de um abscesso, por exemplo. Tem antibiótico que não tem ação em meio ácido. Então, ele não vai agir lá dentro do abscesso enquanto você não drenar. Tá? Isso tudo tem que ser levado em consideração antes de iniciar o tratamento, certo? Se ele tem sinergismo com outros antibióticos, tem alguns antibióticos que têm sinergismo, tem outros que têm antagonismo, ou seja, se você faz dois antibióticos cujos mecanismos de ação são antagônicos, um vai atrapalhar a ação do outro. Você vai estar gastando dois antibióticos e ainda atrapalhando o efeito, tá? E assim por diante. Incompatibilidade farmacêutica, potencial de induzir cepas bacterianas à resistência, ó, aqui, ó. Potencial de induzir cepas bacterianas resistentes. Ceftriaxona tem esse potencial. Gente, ceftriaxona tem esse potencial aqui, ó, certo? Os efeitos adversos e as contraindicações e sempre que a gente pensa em antibiótico, principalmente para o paciente do SUS, o danado do custo para o paciente, né? Bom, uma outra questão que a gente tem visto também é a justificativa para o uso de antibiótico de largo espectro. Quando eu falo de antibiótico de largo espectro, eu falo os carbapenêmicos, eu falo nos aminoglicosídeos, eu falo nas cefalosporinas de quarta geração em diante, certo? Alguns outros antibióticos que eu não vou entrar agora, porque a gente quer ser o mais rápido possível, depois a gente vai bater um papo. Então, quando a gravidade, por exemplo, chegou um paciente lá na sua sala vermelha, em sepsis ou em choque séptico, isso quer dizer que esse paciente está infectado com uma bactéria multiresistente? Não, não está. Tá? A gravidade da infecção não tem nada a ver com o padrão de resistência do micro-organismo. O que te leva a suspeitar de micro-organismo multiresistente? Nos últimos 3 meses, esse paciente esteve internado a partir de 3 a 7 dias em uso de antibiótico de largo espectro. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer,
Esse paciente esteve internado nos últimos 3 meses e usou antibiótico de largo espectro? Sim. Então tá, esse paciente aí é um paciente candidato a receber o antibiótico de largo espectro. Beleza? 2 ou mais procedimentos invasivos, né? Uso de mais de 2 antibióticos nesse período de 3 meses. Ou teve internado em unidade de terapia intensiva. A gente sabe que unidade de terapia intensiva tem uma tendência para ter micro-organismos de multiresistentes, tá certo? Quando a gente fala de 2 ou mais procedimentos invasivos, a gente tem que levar em conta também aqueles pacientes que frequentam unidade de serviço de saúde, por exemplo, paciente dialítico. Então, ali existe um risco maior de micro-organismos multiresistentes, por conta do grande fluxo de pessoas imunossupressas, imunocomprometidas, e o do uso de antibiótico, que é natural lá, certo? Então, agora vamos falar de algumas recomendações, tá? Essa recomendação aqui é antiga, ó, de 2018, para pneumonia. Então, quando você vê aqui, ó, então, tratamento para pacientes externos, paciente ambulatorial. Qual que é a primeira opção? Amoxicilina ou amoxicilina clavulonato, ou macrolide, azitromicina ou claritromicina. Você está vendo que é aqui, ó, ou. Tá? Então, um paciente com a pneumonia que não está grave, que não tem classificação de risco, que não é um paciente idoso, não tem necessidade de associar azitromicina. Você vai pensar em associar a azitromicina quando você tiver fatores de risco: hipertenso, diabético, idade avançada, muito novo, certo? Ou seja, extremos de idade, aí você vai pensar e você vai associar a lactação. Não, ninguém falou ainda. Tá? E aqui são as opções para os alérgicos. Aí você vai tratar para o paciente, pacientes internados. Aqui você já vai ouvir falar das cefalospinas. Vai observar que aqui ela entra como uma opção, tá? Não tem necessidade de você usar a ceftriaxona como primeira geração. Você pode usar também a amoxicilina com clavulanato. Qual que é a vantagem de usar? Só que aqui você tem que associar obrigatoriamente ao macrolídeo. Qual que é a vantagem de você usar a amoxicilina e clavulanato? O paciente chegou grave, CURBS 65, 3, 2, ele precisa ir internar, ou às vezes até tem indicação para UTI. Então, esse paciente, você precisa fazer um tratamento endovenoso para poder conter o processo. Você vai fazer esse tratamento endovenoso com 48, 72 horas. Se esse paciente tiver evoluído bem, não tem por que você manter ele internado, a não ser que tenha alguma outra condição que o faça ficar. Você vai poder dar alta. Se ele estiver usando uma cefalosporina de terceira geração, você não vai conseguir dar essa alta. Você vai ficar com ele 7 dias, 5 dias, certo? A depender da evolução do paciente. Tá bom? Bom, depois eu posso disponibilizar esses quadros para vocês, mas basicamente a discussão aqui é justamente a questão da opção que vocês têm, né? Ampicilina subactã, a gente não tem lá, mas, né? E nesse caso, tudo bem, vamos usar a cefalosporina terceira geração, ou a gente pode usar uma quinolona respiratória, levofloxacina, moxifloxacina, né? GAT, fluoxacino, sei lá, tiver à disposição, né? E o que a gente tiver mais manuseio, tá? Aí os pacientes mais graves, obviamente, você vai poder usar o beta-lactâmico, só com uma dose maior. Às vezes a pessoa vê a gente prescrevendo aí amoxicilina, clavulanato 1.000 miligramas 3 vezes ao dia, eles ficam assustados, mas aqui, ó, dependendo do caso, tem indicação, não tem problema. O paciente suporta, tá? Vamos lá. Então, eu pontuei as infecções que a gente tem mais frequente lá, que foi pneumonia, trato urinário e infecção de pele. Para a gente poder discutir. Até infecção de pele tem alguns detalhes que eu quero discutir com vocês.
Mas qual que é o fato? Então, assim, infecção do trato urinário. A gente tem a infecção baixa, que é a cistite, geralmente tende a ser menos grave, e a perinefrite tende a ser mais grave. Então, a cistite não complicada, qual que é a primeira escolha de tratamento? Nitrofurantoína. Ah, mas aí alguém vai falar, poxa, professor, mas nitrofurantoína é chato, né? Você vai ter que tomar aí de 100 miligramas de 6 em 6 horas, 5 dias. Você já acabou de falar para mim que a preferência é escolher uma posologia melhor. Sim, a preferência é essa, mas essa é uma ótima droga para tratar a cistite. E eu vejo muito pouca gente prescrever. A fosfomicina, gente, é um alerta que eu tenho a fazer. Primeiro, essa indicação de dose única, 3 gramas em dose única, eu não gosto dela. Eu fico meio com medo. Tá? Mas eu sei que é uma opinião minha, não é trabalho. Se você for ler nos trabalhos, você vai observar. E segundo, que a fosfomicina ela é um excelente antibiótico, é antipseudomonas. Então, eu não gosto de usar a fosfomicina, por quê? Porque ela induz resistência. E aí, pensando nessa questão da presença de genes de resistência, principalmente em pseudomonas, eu prefiro evitar o uso da fosfomicina. Eu uso sempre a nitrofurantoína, sempre que possível, tá? Aí tem as outras opções, cefuroxima, né, que eu já falei para vocês que é caro pra caramba, né, amoxicilina e clavulanato, ó, que ótimo, droga para tratar a infecção do trato urinário, certo? É ótimo. Aqui eu deixei esse durante 7 dias, aqui, mas, assim, normalmente você prolonga o tratamento quando você tem pielonefrite. Tá? Na cistite, geralmente 5 dias, 3 a 5 dias, você já tem um tratamento. Você vai ver no slide da frente que eu reforço isso. Tá? A pielonefrite não complicada, você vai ter a opção das fluoroquinolonas, as cefalosporinas de terceira geração, certo? Cefalosporina de terceira geração. Mas vocês estão observando aqui que a gente nunca joga a cefalosporina, raramente joga a cefalosporina como uma primeira opção de tratamento. Leia-se ceftriaxona. Então, assim, a coisa mais importante que eu quero de vocês, primeiro, é esse raciocínio de pensar no antibiótico que você vai usar, se ele realmente vai ser eficiente para tratar aquela determinada infecção. Primeira coisa é essa, tá? Se precisa realmente de usar um antibiótico naquele caso ali, se não é uma outra causa, a gente vê que isso está tão importante, tão em voga, que foi, inclusive, os fluxos de atendimento de sepsis mudaram. Se vocês observarem o nosso protocolo de sepsis que a gente tem lá, que um dia desses a gente pode falar sobre ele, vocês vão observar que você tem uma perna lá do fluxo, que você pode aguardar até 3 horas para iniciar o antibiótico, se o paciente não estiver em choque, e se ele tiver alguma outra suspeita de alguma outra doença. Por exemplo, um AVC, um infarto, um TEP, né? Bom, então vamos lá. Então aqui, ó, a duração recomendada da terapia antimicrobiana é de 5 dias, mas o tratamento pode ser prolongado se a infecção não melhorar, tá? Isso aqui, ó, é a recomendação do CDC. Eu peguei essa recomendação lá no CDC, tá? E ela tem ela tem uma recomendação forte, ou seja, ela tem bastante trabalho substanciando ela, tá? Então, tratamento geralmente 5 dias, mas você vai prolongar se precisar. Infecção de pele. Então aqui eu coloquei algumas coisas. Para o antraz, penicilina, você pode dar ciprofloxacino ou levofloxacino, que tem uma boa ação contra gram positivo também, mas aí eu vou discutir uma coisa com vocês, né? Para erisipela, aqui, ó, as opções, penicilina, amoxicilina, gente, ó, amoxicilina, certo? É um excelente antibiótico. Então, assim, quando a gente pensa em infecção de pele, a primeira coisa que a gente tem que pensar é essa infecção, ela é aguda ou ela é crônica? Então, vamos lá, um exemplo de infecções crônicas, né? São aquelas úlceras úlceras venosas, pé diabético, ferida no pé do paciente com hanseníase, que a gente tem muito aí, né? Aliás, aqui na região. Essas infecções de pele, que são crônicas, elas têm umas características que devem chamar a atenção de vocês. Primeira coisa, ali já não você já não pensa mais só em gram positivo.
ali você vai pensar em flora mista. Você pode fazer ceftriaxona? Não, eu acho que não deve, mas pode. Mas você não pode fazer só ceftriaxona, porque você não está pegando gram positivo de forma adequada. Como você está fazendo tratamento empírico, se você optar por fazer, você precisa associar. E é só nesse caso, tá? Se essa ferida ela é uma ferida crônica e você observa que ela está úmida, está com odor fétido, com a coloração esverdeada, é possível que ela esteja, que essa ferida esteja contaminada, esteja infectada com pseudomonas. Ceftriaxona não pega pseudomonas, mas ciprofloxacino pega, tá certo? Então, uma outra questão com relação às infecções de pele, tanto celulite quanto erisipela, tá? Se está mais profunda, se está menos profunda, não é o caso. O importante é que você tem que raciocinar primeiro, porta de entrada. Aliás, a infecção aguda. Essa infecção aguda, ela provavelmente iniciou a partir de uma porta de entrada. A porta de entrada é uma lesão na pele, uma solução de continuidade da pele, certo? O pele tem o quê, gente? Tem Staphylo strepto, gram positivo, certo? Então, você vai tratar para gram positivo. E aí tem os trabalhos, vários trabalhos que demonstram que a eficiência da oxacilina, da cefalexina, da moxilina e clavulanato, da penicilina, comparadas, é igual. Então, você pode escolher qualquer uma delas, não tem problema nenhum. Mas não pode escolher ceftriaxona. Ceftriaxona não é bom para pegar gram positivo. Acabou. Era só isso que eu queria falar com vocês. Tem mais ninguém aí, não, é? Tô aqui. Todo mundo escutou? Deu tudo certo? Ou eu fiquei falando só para mim mesmo? Deu para escutar bem. Muito, muito boa a explicação, viu, Jorge? Eu tentei fazer, eu fiz resumido, e é importante chamar a atenção exatamente dessa questão. São esses pontos. Se vocês tiveram ficado com alguma dúvida, ou tem alguma dúvida, que, mesmo que não tenha sido citada aí na aula, que vocês queiram discutir, alguma questão? Ô, Jorge, um ponto que eu vejo muito aqui na UPA de LEM é de pacientes que chegam, que já usaram vários tipos de antibiótico via ambulatorial, né? E chegam pra gente lá em um estado assim mais grave, né? Aí geralmente a gente coloca até com um aspecto maior justamente por isso, sabe? Não, mas é exatamente o que eu falei para vocês. O que você precisa avaliar? É justamente essa questão. Então, assim, naquele slide ficou faltando um outro fator também. Então, quais são os fatores que você tem que levar em conta para você pensar em usar a cefepime, por exemplo? Vamos usar o cefepime, cefalosporina de quarta geração, ou o meropenem, vancomicina, seja lá o que for. Então, por exemplo, chegou um paciente com uma possível infecção por gram positivo que é dialítico. Então, esse paciente ele tem que chamar a sua atenção, você tem que pensar em vancomicina, sim. Tá certo? Pensar. Você vai fazer a avaliação, a análise. Tá? Chegou um paciente aí que teve internado e tomou antibiótico de largo espectro há menos de 3 meses. Esse paciente você tem que pensar nele num antibiótico de largo espectro, sim. Chegou um paciente que previamente rígido, que morava na roça, de 75 anos, com choque séptico por foco pulmonar. Você não precisa de pensar em cefepime para esse paciente. Esse paciente teve uma pneumonia adquirida na comunidade. Por que ficou grave? Não ficou grave porque a bactéria é resistente, ficou grave porque demorou a tratar. Não é? Vocês não lembram da gente falar que tempo é vida na sepsis? É exatamente isso. O cara ficou grave porque demorou a tratar, não é por isso. Agora, chegou um paciente que usou mais de 2 antibióticos, 3 antibióticos, para uma infecção de repetição e não está resolvendo, tem alguma coisa errada aí, Amanda. Aí você tem que pensar em outra história. Né? Você quer um exemplo interessante? Infecção de urina causada por bactérias do grupo CESP. O grupo CESP são algumas bactérias que têm um gene constitucional que produz uma metalo-beta-lactamase, que ela tem uma característica interessante que é assim, ó. Esse paciente, a história dele é assim, você pode até fazer um antibiograma que vai mostrar que é sensível, aquela bactéria, o Proteus, o Citrobacter, e assim por diante. A serrácea, ela é sensível.
Mas por que ela está sensível no antibiograma? E por que ela responde ao tratamento nos primeiros dias? E depois o tratamento falha? Porque esse gene ele é indutível. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele só vai produzir a beta-lactamase depois que o antibiótico começar a agir. Então, nos primeiros dias, ele não consegue produzir o suficiente. Então, vai parecer que o paciente está respondendo bem, de repente ele cai de novo. Então, tem algumas questões que vão te chamar a atenção. Paciente que chegou, tem um paciente que a gente chama de previamente colonizado. O que é isso? É um paciente que teve internado, que fizeram o exame dele e descobriram que ele tinha uma bactéria, que ele estava colonizado por uma bactéria multiresistente. Então, esse paciente aí, não adianta você tentar tratar. Ou um paciente que chega com antibiograma para você, de urina, um exame de urina com antibiograma, que está mostrando uma bactéria que é resistente à ceftriaxona, você dá a ceftriaxona, provavelmente essa infecção está sendo causada pela mesma bactéria. Então, existem alguns fatores que vocês precisam levar em conta, que não é gravidade, que vão precisar de antibiótico de largo espectro. Certinho? Certo. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Rapaz, o Adalto ele deve estar com a câmera fechada, ele está tomando a cervejinha já, é Adalto? Eu não conheço não, mas já estou fazendo brincadeira já, porque... Então, pessoal, se tiver tudo tranquilo, a gente pode repetir essas aulas, tratar de alguns assuntos específicos. À medida que vocês quiserem discutir, é só colocar o tema que a gente programa e faz. Mas, assim, eu queria muito a colaboração de vocês no sentido de evitar de fazer dessa dose de ataque. Existem indicações para fazer o antibiótico precocemente? Existe. Uma, sepse. Antibiótico em menos de 1 hora. Não tem conversa. Paciente com uma fratura exposta. Está contaminada aquela fratura? Está contaminada. E o cara quebrou ali no meio da rua. Você vai ter que fazer um antibiótico quanto antes para ele. Você vai ajudar ele com isso. Paciente com amidalite que você resolveu tratar com bezetacil, beleza, faz a injeção lá e manda o cara embora para casa. Paciente com IST tratável, por exemplo, mesmo a sífilis, que você vai fazer em 3 doses, mas a primeira você pode fazer lá, não tem problema. Uretrite gonocócica, tracoma, pode, não tem problema, isso aí é indicado. Agora, você prescrever uma dose de ataque de antibiótico para um paciente que você vai fazer um tratamento oral não faz sentido. Tá certo? Não faz sentido. Você não está fazendo nada, você não está trazendo nenhuma vantagem para o paciente, pelo contrário. Certinho? Certinho. Certo, doutor. Que foram bem importantes todas as orientações aí da aula. Isso. E sempre lembrar que você tem outras opções de antibiótico que às vezes é melhor que a ceftriaxona no sentido de posologia, por exemplo. Né? E aí, Marcos, tranquilo? O Marcos já está jantando. Mas foi muito boa a explicação. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Beleza, qualquer dúvida eu estou à disposição. Então tá bom, pessoal. Doutor. Até mais. Oi. Até mais. Valeu, obrigado, doutor. Valeu. Você ficou.